Bom, pessoal, vamos começar com a dica de pintura da peça antes de fazer a forma, tá? Vocês podem fazer com a peça crua ou pintada. Aqui eu pinto com tinta acrílica, tá? Que a tinta acrílica ela veda a peça, né? Não deixa entrar umidade na peça. Então eu pinto ela com tinta acrílica, tá? Sempre. Nunca com tinta PVA, sempre com acrílica. Pode pintar com PVA também, tá? Não tem problema nenhum. Só que eu prefiro pintar com acrílica, que daí depois eu posso botar uma plantinha e molhar também, que a água não penetra no gesso, tá? A gente pinta toda a peça, depois aqui eu tô passando um betume, tá? Não necessariamente precise, só que eu quero deixar essa peça minha envelhecida, então eu vou passar um betume. O betume vocês aprendem a fabricar ele no meu canal, tá? Eu fiz 100 ml de betume e me custou 1,50. Se vocês for comprar na loja, vão gastar mais de 10 reais. No meu canal vocês aprendem a fazer. O betume a gente passa na peça, tá? Vocês vão ver lá onde fabrica o betume no meu canal, como é que se usa também. Mas vocês passam na peça e depois vocês passam um paninho para limpar ele, para a peça ficar envelhecida, tá? Não tem mistério nenhum, tá? Mas isso é só uma dica, como eu falei, tá, pessoal? Não, a pintura também não tem muito mistério, porque tem muito vídeo grátis no YouTube de pintura. Eu poderia ter feito a forma com ela crua também, mas eu quis fazer com ela pintadinha para ficar mais bonito. Tá? Passa o paninho, ó, a peça fica envelhecida. Ó, ficou com outro ar já, né? Madeirado, envelhecido. Tá? Vamos passar o betume em toda a peça e depois a gente vai fazer a forma então, tá bom? Então agora a gente vai começar a fazer a forma. A gente vai pegar o creme de pele, tá? Pode ser qualquer creme de pele, tá bom? Qualquer creme de passar na pele, tá? Eu vou botar numa tampinha aqui para mim poder usar o creme. Lembrando, pode usar vaselina também quando a peça é pintada. Quando a peça é crua, só dá para usar creme, tá? Aqui eu poderia estar usando vaselina porque ela é pintada, mas eu prefiro usar creme ainda, tá? Vou passar o creme na peça. Vou passar o creme em toda a peça. O creme é para o silicone não grudar na peça, tá? O silicone ele tem que, depois que tá pronta a forma, a peça tem que desgrudar bem da forma. Então a gente passa o creme para ele não grudar na peça. Se não passar o creme ou uma vaselina, ele vai grudar e não vai desformar, tá? Então tem que se certificar que o creme foi passado em toda a peça. Não deixe nem um pedacinho sem passar o creme. A gente vai passar o creme em toda a peça então, primeiro. Depois a gente continua aí a função da forma. Então, pessoal, agora a gente vai usar a argila, tá? A argila, eu vou pegar um pedaço aqui, tá? Eu vou usar ela para fazer uma barreira em volta da peça, para o silicone não ficar escorrendo pela mesa, tá? E nem pela madeirinha. Tu viu que eu botei a peça em cima de uma madeirinha ali, né? Para mim depois poder utilizar a mesa para outras coisas. Então, eu vou pegar a argila, vou fazer uma paredezinha, vou mostrar para vocês aí, vou dar uma enroladinha nela e fazer uma paredezinha em volta da peça para o silicone não ficar escorrendo quando eu largar na peça. Lembrando, tá, que pode ser usado outras coisas para fazer essa paredezinha. Eu uso argila porque eu prefiro, tá? Não preciso ficar colando papelão, não preciso ficar colando outras coisas, né? Só largo a argila aí, aperto, ó, vou fazer uma paredezinha em volta de toda a peça. Lembrando também que essa peça vocês podem colar na madeira com aquela própria cola de silicone universal que tem aí na lista de materiais. Eu não vou colar porque eu já estou acostumado a fazer, então eu vou fazer sem colar. Mas vocês, se for a primeira vez, vocês podem colar ela, tá?
com silicone industrial, claro, cola, daí espera secar, né? Eu, como já tenho prática, eu não quero esperar secar, então eu já nem colei ela. Se for uma peça um pouco mais alta, como vocês vão ver nos outros cursos, daí tem que colar. Tipo uma santa, uma estátua mais alta, daí tem que colar. Isso aqui eu não vou colar porque é uma peça baixinha e pequena. Ó, fiz toda uma barreira para o silicone não escorrer. Agora a gente vai partir para outra etapa. Ó, a gente vai pegar o silicone que eu uso agora é o borracha azul RA15, que é da RA Silicones, tá? Eu vou deixar na lista de materiais também o contato deles para vocês poderem comprar deles, porque esse silicone é bem forte, ele não rasga tão fácil, tá? Eu tô amando esse silicone, não tô usando mais os outros, ele é muito forte, não é fácil de rasgar. Eu vou dar uma mexida aqui, ó, porque quando o silicone fica parado, cria um líquido em cima. Então a gente mexe até esse líquido se misturar bem no silicone. Mexeu bem, viu que se ficou homogêneo. Vou separar 100 gramas de silicone para fazer essa forma. 100 gramas de silicone para fazer essa forma eu vou utilizar. Mas tem gente que usa 1 quilo, hein? Eu vou usar 100 gramas, porque esse curso já é para vocês poupar material e aprender de forma profissional, né? Vou separar 100 gramas de silicone, vou botar 3 gramas de catalisador, tá? Para 100 gramas de silicone, vai 3 gramas de catalisador. Botei 10% do pote de silicone e vou botar 10% do pote de catalisador. Tá? Ó, pote de catalisador vem 30 gramas para 1 kg de silicone. Então, eu vou usar 3 gramas para 100 gramas de silicone. 3 gramas para 100 gramas de silicone. 3 gramas de catalisador. Vocês vão mexer esse catalisador de 1 a 2 minutos, tá? Tem que certificar que o catalisador ficou bem misturado em todo o silicone, tá? Porque se ficar alguma parte sem misturar o catalisador, esse silicone ele não vai endurecer, tá? Então vocês vão ver como eu vou mexer aí, vocês também mexam bem até se certificar que ficou bem misturado o catalisador com o silicone, tá? Aí de 1 a 2 minutos aí mexendo, vai pelas bordas, vai pelo meio, se certifica que o catalisador ficou bem misturado em todo o silicone. Então, agora que tá bem mexidinho, a gente vai devagar espalhando, derramando por cima, deixando bem... Bom, cortei rapidinho aqui, mas a aula já vai voltar, tá? Antes que vocês me perguntem, Rogério, onde eu assisto as outras aulas? Pessoal, as outras aulas elas estão liberadas para todo mundo que é membro do canal. Só embaixo do vídeo aí tem um botãozinho, clicar em ser membro, tá? A partir de R$ 1,99 aí já é membro do canal e tem acesso a todas as aulas que a gente tem, tá? E quem não quiser ser membro, tem o site do curso abaixo do vídeo, tu pode clicar e fazer o curso, tá? Então vamos lá, vamos continuar a aula. Espalhado na peça, ó, tá vendo? Devagarinho, não precisa se afobar, tá? Claro, não dá para demorar muito também, que o silicone ele começa a endurecer, mas vocês olham mais ou menos esse tempo aí que eu faço no curso, é o que vocês vão utilizar também. Ó, vou espalhando por cima, ele vai escorrendo, vai pegando os detalhes da peça. Tá vendo? Calma. Certifique que ele vai escorrer em todas as partes da peça. Se faltar algum pontinho que vocês viram que ele não pegou, vocês pegam a pontinha do pincel ali e cutucam lá com o silicone para o silicone entrar. Tá bom? Eu vou usar a ponta do pincel depois para vocês verem como é que é. Ó, tem uns lugarzinhos ali que eu vi que não pegou o silicone, eu empurro um pouquinho de silicone com a ponta do pincel. O silicone pegar em toda a peça para poder fazer a cópia certinho. Continuo largando, ele tá começando a ficar mais grossinho já, tá? Isso é bom porque daí a forma vai ficar um pouquinho mais grossa também.
Depois vocês podem pegar lá embaixo aquele silicone que está na madeira lá e puxar um pouquinho com o pincel também e para ele escorrer de novo, como vocês vão ver que eu vou fazer, para a forma ficar um pouquinho mais grossa, tá? Não ficar uma casquinha tão fininha de silicone. Essa é só a primeira etapa de silicone, depois a gente vai usar um outro silicone que é para não rasgar esse, né? Porque se deixar fininho assim, ele se rasga. Então a gente vai usar um outro depois que é para fortificar, tá? Isso é só eu que faço, ninguém mais faz essa técnica, né? Eu desenvolvi essa técnica para não rasgar o silicone e poder usar pouco material. Ó, aqui eu vou dar uma conferida ali se o silicone entrou nos lugarzinhos, nos detalhes que ficam mais aprofundados. Certificar que está tudo certinho. E daí vocês vão deixar isso secar por 4 ou 5 horas, tá? Até esse silicone ficar curado. Ó, eu vou pegar um pouquinho de silicone, tá vendo que eu tô pegando com a ponta do pincel e tô deixando derramar mais um pouquinho nas partes que eu achei que tá um pouquinho fino. Ó, deixa ele derramar um pouquinho mais, porque agora ele vai engrossando, então vai ficando grosso também a forma, tá? Ele já tá começando a ficar grosso, entrando em processo de endurecimento, né? Então eu vou escorrendo assim, daí ela vai ficar um pouco, a capa da forma um pouquinho mais grossinha, tá bom? A gente faz esse processo e espera umas 5 horas aí até fazer o outro. Então vamos para a próxima aula.